Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 42. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir a Tua bênção, Senhor, nesta hora. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa penetrar, Senhor, nos nossos corações e transformar, Deus, as nossas vidas para o louvor do Teu nome, meu Pai. Também te peço, Senhor, pela minha vida, que o Senhor use de misericórdia comigo e me ajude, Senhor, nesta hora. Que em nome de Jesus Cristo, o Teu nome seja tão somente glorificado neste lugar. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, por meio da Tua palavra. É assim que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, nesta noite eu queria falar o exemplo de uma igreja inflamada pelo Espírito Santo de Deus. Um determinado pastor chamado Vance Havner, pastor norte-americano do século XX, ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse: nós não vamos transformar o mundo pela crítica nem pela conformidade, mas sim pela combustão dentro de vidas inflamadas pelo Espírito Santo de Deus. Não se transforma o mundo nem pela crítica nem pela conformidade, mas por vidas cheias, inflamadas pelo Espírito Santo de Deus. É bem interessante a gente olhar essa declaração do pastor, porque nós olhamos para o nosso cenário atual e nós observamos que a humanidade em si, ela procura felicidade em muitas coisas. E independente de circunstâncias, como vai ser essa felicidade, muitas vezes elas fazem até coisas erradas para serem felizes. E a alegria muitas vezes é uma alegria que é passageira, muitas vezes não, na maioria das vezes ela é passageira, porque é isso que o mundo oferece, uma alegria passageira. Nós estamos vivendo dias na nossa cidade de festas, aonde daqui a pouco ela passa e muitos no final da festa estão ali arrependidos porque gastaram seus dinheiros, estão endividados nos seus cartões e inúmeras outras coisas que acontecem. Muitos casamentos se desfazem porque eles tomaram a decisão de ir para uma alegria que é passageira. Nós, como crentes no Senhor, nós não podemos ser assim. A nossa alegria, irmãos, ela está no fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. E isso foi o maior presente, a maior dádiva que o próprio Deus nos deu. Então o meu coração, ele tem que ser inflamado pelo Espírito Santo de Deus, a saber: bendito seja Deus porque me salvou de uma condenação eterna. É isso que o coração do crente tem que ter, inflamado pelo Espírito Santo de Deus. E
O crente, quando ele é inflamado pelo Espírito Santo de Deus, independe de circunstâncias. O mundo, como eu disse, dependendo da circunstância, a alegria para ele vai ser o ápice da coisa. Mas para nós crentes não. Nós somos influenciados pelo Espírito. Nosso coração está alegre porque nós estamos em Cristo. Lembre quem você era, eu lembro quem eu era. E hoje, o que Cristo fez por mim. E meu coração se alegra. Porque se Cristo não tivesse me alcançado, ou eu estivesse lá, ou eu também não estivesse mais aqui. Mas bendito seja Deus, irmãos. Cristo olhou para mim com um olhar de misericórdia, olhou para você com um olhar de misericórdia e nos salvou. Que grande amor é esse? Pecadores que faziam coisas bárbaras diante desse Deus, mas Ele olhou para você, Lucas, e lhe salvou. Ele olhou para você, Diogo, e salvou. Os dois de uma vez só. Eu vou errar só um não, é os dois. Isso é amor. E meu coração tem que estar inflamado pelo Espírito Santo de Deus, porque isso foi bondade de Deus nas nossas vidas. Então o povo de Deus, irmãos, independe das circunstâncias, das dificuldades, porque o povo de Deus passa por dificuldade. Nós passamos por dificuldades. Mas nós temos a certeza de que a presença de Deus, ela está conosco todos os dias. Esse Espírito Santo de Deus, ele alegra o nosso coração, muitas vezes quando nós estamos angustiados, tristes, abatidos. O Espírito de Deus, por ele morar, habitar dentro de cada um de nós, ele vem com a palavra doce do Senhor, dizendo: ei, eu estou contigo. Esse é o Espírito que habita dentro do crente. É isso que inflama o coração do crente, que pelo menos deve inflamar o coração do crente. E aqui, não é porque hoje nós estamos num dia de futebol ou um dia de Copa do Mundo, né? Não estou criticando ninguém porque foi assistir um jogo ou deixou de vir à casa do Senhor. O meu coração, ele se alegra em estar na presença de Deus, porque é notório a presença de Deus nesse lugar, desde o início desse culto. Então meu coração se alegra. Eu não sei o seu, mas o meu está alegre. Então o Espírito vem com a palavra doce do Senhor, mesmo quando eu estou angustiado. A palavra do Senhor vem dizendo: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salvo do espírito oprimido. Só o Espírito faz isso. O Espírito de Deus faz isso. Mesmo quando eu estou preocupado, irmãos, a palavra doce do Senhor vem e diz: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus grande e bendito. Então muitos de nós, irmãos, muitas vezes nós não conseguimos enxergar essa verdade nas nossas vidas. É preciso nós vermos ou tocarmos alguma coisa para nós experimentarmos a bondade de Deus em nossa vida. O crente não pode ser assim, irmãos. O nosso coração, ele tem que ser inflamado pelo Espírito de Deus, assim como o pastor Van Havner disse, inflamado pelo Espírito Santo de Deus, pois essa alegria que o Espírito Santo traz ao nosso coração, ela não depende de toque, de vista, não. Nós sentimos a presença de Deus em nosso coração. E aí, irmãos, quando eu olho para a igreja primitiva, ela nos dá um grande exemplo de como viviam esses recém-convertidos aqui, ou esses irmãos aqui do capítulo 2 de Atos. A igreja primitiva, ela tinha essa alegria do Espírito em seu coração. E é interessante porque nos dias atuais a igreja primitiva, ela estava fora dos padrões de hoje. Ela estava fora. Porque a igreja primitiva, ela talvez não fosse sucesso para os padrões das igrejas que nós observamos nos dias de hoje. A igreja primitiva, ela não tinha apego a propriedades, a dinheiro, a política. Para a igreja primitiva não era fundamental ou não havia envolvimento, porque a política, ela perseguia esses irmãos. A igreja primitiva olhava para as suas propriedades e repartia uns com os outros. Veja só, porque a igreja, ela era inflamada pelo Espírito Santo de Deus. E status social essa igreja também não tinha, porque a perseguição ela era ferrenha. Então,
Quando eu olho para a igreja primitiva, que não tinha nada disso que hoje era sucesso, mas essa igreja, irmãos, ela foi de fundamental importância para os dias atuais. Porque essa igreja, irmãos, ela ganhou multidões para Cristo. E ela também implantou inúmeras igrejas. E aí, irmãos, isso se deu porque o Espírito Santo de Deus, ele capacitou pessoas para a pregação do Evangelho. Cristo, ele tem capacitado a mim e a você para a pregação do Evangelho. Nós precisamos dar continuidade a isso. E para isso, o meu coração, ele precisa ser inflamado pelo Espírito, a saber que eu preciso verdadeiramente da presença desse Deus em minha vida. Então esses irmãos, eles tinham seus corações inflamados pelo Espírito de Deus. E não só isso, irmãos, nós observamos que mesmo em meio a toda perseguição, esses irmãos estavam alegres. Se você não precisa abrir, no capítulo 13, verso 52 do próprio livro de Atos, o texto diz lá que esses discípulos, eles transbordavam de alegria no Espírito. Mesmo em meio a toda perseguição, a todo problema, esses irmãos, eles transbordavam de alegria. A igreja atual, irmãos, ela tem muito evento, conversões, seminários. A igreja primitiva, ela estava realizada em sinais, prodígios e conversões de alma. E aqui, irmãos, não tenho nada contra a questão de seminários, conversões. Isso é muitas vezes bem importante. Só que muitos desses seminários e conversões, eles têm sufocado a palavra de Deus. O ponto mais importante do cristianismo, que é a palavra do Senhor, que transforma vidas, muitas vezes tem sido sufocados pelo cristianismo atual. E quando eu olho para a igreja primitiva, no seu primeiro evento da igreja primitiva, Pedro faz lá um seminário, ou uma... Como é o nome daquilo que os pentecostais fazem no meio da rua? Uma cruzada. Na primeira cruzada de Pedro, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Olha que coisa gloriosa. Pedro disse: vamos fazer uma cruzada. Foi palavra. E a palavra transformou o coração de 3.000 almas. Não é por força, não é por violência, é o Espírito de Deus inflamando o coração do crente, a pregação do Evangelho, o avanço do reino de Deus. Nós não vamos pegar o Evangelho e colocar de goela dentro de ninguém. A igreja, ela só precisa pregar o Evangelho. E o Espírito de Deus, ele trata de inflamar o coração de qualquer pessoa. Foi assim com o meu, foi assim com o seu. Tem sido assim até os dias de hoje e será até os dias da volta de Cristo. Então, esses irmãos inflamados pelo Espírito Santo de Deus, eles se derramavam em oração. E a igreja nos dias atuais, ela precisa se derramar ao nosso Deus em oração. Nós precisamos clamar a Deus para que o Espírito derrame poder na vida de cada crente, na vida de cada pastor, na vida de cada missionário, na vida de cada evangelista. Nós precisamos clamar por isso, irmãos, para que na pregação do Evangelho, almas se arrependam e se voltem para o Senhor. Nós precisamos fazer isso. Mas nós nos perguntamos, o que houve com a igreja atual? Será que o Espírito mudou? Não. O Espírito continua o mesmo. Ele está hoje disponível aqui para nós. Só basta nós clamarmos a Ele. Inflama o meu coração, porque eu preciso de almas. O autor aqui do livro de Atos, todos nós sabemos que é Lucas. E muitos pais da igreja confirmam realmente a autoria de Lucas. Então muitos aqui acreditam que Lucas escreveu Atos antes da queda de Jerusalém, no ano 70. Outros acreditam que foi no período da primeira prisão do apóstolo Paulo. Mas Lucas, ele vai demonstrar que havia um propósito na escrita dele deste livro. Era mostrar as 3 primeiras décadas da igreja primitiva
e destacar que o evangelho ele é oferecido a todas as pessoas. O evangelho era para todos. Não era só para judeus, mas é para todos. E a palavra-chave aqui no livro de Atos é justamente o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é o agente, ele é quem sustenta, ele é quem deposita toda a confiança que nós temos em Cristo Jesus. É o Espírito de Deus que faz isso. Também o Espírito Santo é ele que age, irmãos, na vida do crente, na mente, nas emoções, na vontade. O Espírito Santo nos ama, comunica-se conosco, ensina-nos, nos guia, nos conforta, nos exorta. É o Espírito. É Ele que faz isso conosco. Ele é capaz, irmãos, de inflamar o coração do crente a viver uma vida para a glória de Deus. Então, vamos observar aqui como se comporta uma igreja que é inflamada pelo Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que nós olhamos no verso 42, ele diz que esses irmãos, eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós observamos aqui pelo menos 4 atividades essenciais da igreja, que Lucas aqui vai nos mostrar. Então essa igreja ela era perseverante. Em quê? Na doutrina, em primeiro lugar. Esses irmãos da igreja primitiva, irmãos, eles não enjoavam da doutrina. Eles não tinham preguiça de se reunir para ouvir a doutrina, para entender a doutrina, para aprender a doutrina. O povo, irmãos, eles eram constantes. Havia fervor, irmão, no coração desses crentes. Eles tinham seus corações inflamados e eles queriam sim se voltar para a doutrina dos apóstolos, porque era por meio da doutrina que eles iam conhecer aquilo que Jesus fez, aquilo que aconteceu com Jesus. Todos os passos de Jesus era conhecido por meio da doutrina. É interessante, irmãos, porque nós olhamos hoje, nós não temos mais os apóstolos, mas nós temos a doutrina deixada por eles. E essa doutrina, irmãos, ela faz com que nós venhamos a ter uma vida de santidade. E o meu coração, irmãos, ele precisa ser inflamado por isso. Na semana de oração aqui, nós vimos uma coisa bem interessante. Nessa última semana de oração, as salas de estudo aqui na nossa igreja, elas começam com 40 alunos e acabam com 5, 3. E isso às vezes é muito triste, porque parece que a brasa que está no coração, parece que não tem mais o abano que o povo dá naquela brasa que esquenta milho. Não tem, né, uma brasazinha que esquenta milho? Parece que vai se apagando. Nós precisamos orar, irmãos, para que os corações sejam inflamados, desejosos de estudar a doutrina do Senhor, porque é por meio da doutrina que a igreja, ela testemunha desse Deus vivo e verdadeiro. Nós somos confrontados pela doutrina a andarmos de modo digno do Senhor. Mas nós temos visto que isso tem se acabado, irmãos. Estudar a Bíblia, irmãos, não é fácil, requer esforço. E se nós não nos esforçarmos, a primeira coisa que vai dar é sono. Depois vai ter uma série de coisas que vai nos atrapalhar. Menino faz zoada, chora, né? A esposa diz, tu não lavou os pratos ainda? Tu ainda não fez isso, tu ainda não fez aquilo. Então, estudar a Bíblia requer esforço. O mesmo esforço que nós fazemos para colocar um tênis, uma roupa e ir caminhar, para estudar a Bíblia, esse esforço é dobrado. Mas a igreja primitiva, ela tinha desejo, ardendo no coração de conhecer a doutrina. Nós precisamos ter o desejo de estudar a doutrina do Senhor. Uma outra atividade essencial que a igreja tinha, que também está aqui no verso 42, era a comunhão. Irmãos, a comunhão, ela tem sido afetada no meio do povo de Deus. E essa palavra aqui, comunhão, ela tem um sentido bem interessante. É partilhar suas vidas uns com os outros.
Muitas vezes, irmãos, nós partilhamos algo da nossa vida com outra pessoa e, em vez dessa pessoa nos ajudar em oração, ela muitas vezes vai partilhar com outra pessoa que não tem sabedoria. E o que é que acontece? Eu falo uma coisa aqui, você fala outra ali, Cristina vai falar outra acolá, e assim vai, quando chega lá na frente, o assunto está totalmente distorcido. Nós precisamos, irmãos, diante de alguém partilhar algo conosco, nós precisamos ir ao Senhor em oração. Colocar em oração a causa desse irmão, para que Deus ele possa agir na causa desse irmão e ele possa resolver o problema. É isso que a igreja deve fazer. Deus ele age, irmãos, por meio da oração dos santos. Uma terceira atividade que a igreja tinha aqui era que eles também eram perseverantes no partir do pão. E essa questão do partir do pão tem duas possibilidades aqui, dita pelos comentaristas. Uma seria a ceia do Senhor e a outra seria as refeições que os irmãos faziam de casa em casa. Aquele famoso cafezinho que a gente chama, né, as pessoas para tomarem. Mas eu queria me ater, irmãos, na questão da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor. Nós temos visto, irmãos, assim, muitas coisas, uma coisa, na verdade, importante para nós. Às vezes nós deixamos de participar deste momento grandioso da ceia do Senhor, porque muitas vezes nós estamos cometendo um pecado e nós não queremos nos livrar do pecado. O nosso coração precisa ser inflamado pelo Espírito Santo de Deus, a termos o desejo de participar da mesa do Senhor. Nosso coração precisa disso. E eu entendo muitas vezes, irmãos, que há momentos que, por uma causa ou outra, nós somos impedidos de participar da ceia do Senhor. Mas o que nós não podemos ficar é dando continuidade ao erro e todas as vezes que chegar a ceia do Senhor, eu dizer, eu não vou participar. Você tem a possibilidade de melhorar, você tem a possibilidade de se arrepender do pecado, mas você não faz. E isso é um erro gravíssimo. É interessante porque uma vez o irmão Lucas Xavier, ele disse uma coisa muito interessante e isso ficou marcado no meu coração. Porque eu tinha esse costume. Eu muitas vezes, quando chegava no dia da ceia do Senhor, eu digo, vou nada. Eu todo desmantelado? Vou não. E uma vez o irmão Lucas, ele estava aqui ministrando a palavra e ele falou alguma coisa acerca da ceia. E ele disse, você acha que Deus não exerce juízo na ceia ou fora da ceia? Deus exerce o seu juízo tanto na ceia como fora da ceia. Então nós precisamos, irmãos, consertar aquilo que está errado dentro de nós. Pedir ao Senhor, Senhor, mude esse quadro. Nós precisamos nos arrepender se há algo que está impedindo de nós participarmos disso. Porque esses irmãos desejavam participar da ceia do Senhor. O texto diz que eles eram perseverantes. Então, se há algo que impede alguma pessoa neste lugar de participar deste momento, se arrependa. Já está mais que na hora de se arrepender. Uma quarta atividade essencial que esses irmãos também eram perseverantes, eram as orações. As orações, irmãos, eram uma prática constante desses cristãos da igreja primitiva. E as orações coletivas, ela era parte do crescimento da igreja. É interessante porque no capítulo 4, verso 31, o texto diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu não sei se você já pensou nisso. Uma igreja inflamada pelo Espírito, ela se reunir em oração, Neto, e clamar aqui por essa menina que está com câncer, e Deus operar poderosamente no coração, na saúde de uma menina como essa.
Eu não sei se vocês acham que só aconteceu lá na igreja primitiva. Não, irmãos, acontece nos dias de hoje. Se a igreja se reunir com um coração desejoso de buscar a face desse Deus, pelas nossas orações, prostíbulos são fechados, boca de fumo é fechada, drogado se liberta das drogas, câncer é curado, porque o poder de Deus ele não mudou, irmãos, ele continua o mesmo. O que precisa é o nosso coração estar inflamado. Senhor, opera poderosamente neste lugar, Deus. Só que parece que quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós olhamos, não, mas isso é muito, os homens eles tinham tempo demais. Nós temos tempo aqui, ó, demais. Esse é o momento de nós entregarmos. Não é vir para um culto como esse por vir. Não, é clamar pela presença desse Deus. Dizer, Senhor, eu vou à tua casa, Deus, e hoje eu quero sair de lá com o meu coração fervoroso, Deus, sentindo a tua presença, meu Pai. Olha, irmãos, e quando nós oramos com sinceridade, Deus opera. Eu me lembro que eu estava me lembrando quando eu estava fazendo aqui montando aqui o sermão, e eu me lembrava que quando eu estava na sala de aula, Lucas, eu chegava logo cedo, que era para mim orar. E eu orava uma oração simples, eu dizia, Senhor, por meio daquilo que vai ser ensinado hoje, Deus, fala ao nosso coração. Irmãos, a aula era diferente. O negócio fervia dentro da aula. E orava também para que aquele que viesse trazer a devocional, ele pudesse ser usado pelo Senhor. E muitas vezes, irmãos, Deus falou poderosamente por meio das orações, das devocionais. Se nós tivermos nosso coração disposto, inflamado pelo Espírito, irmã Edna, com certeza Deus operará poderosamente no nosso meio. Mas nós precisamos ter o nosso coração inflamado pelo Espírito. Se seu coração não sente esse desejo, hoje é dia de nós pedirmos a Ele, Senhor, opere. Eu preciso sentir a tua presença na minha vida. Não foi só aquele lugar, irmãos, que tremeu. Não foi só onde Paulo e Silas estavam que tremeu. Essa igreja também ela pode tremer com a presença do nosso Deus. Só que, irmãos, tem coisas que precisam mudar na nossa vida. Nós queremos que os nossos familiares sejam alcançados, mas nós não queremos orar. Interessante isso, né? Nós queremos ser cheios do Espírito, mas nós não queremos orar. Nós queremos que causas sejam resolvidas, mas nós não queremos orar. Nós queremos ter uma vida transformada para a glória de Deus, mas nós não queremos orar. As orações da igreja, irmãos, era parte essencial da igreja primitiva. Quando a igreja orava, Deus agia. Se a igreja orar, Deus age. Deus age. E esses irmãos, era interessante, porque no verso 43, esses irmãos, eles sabiam a quem eles estavam servindo, ou a quem eles estavam cultuando, ou de quem eles estavam aprendendo. Verso 43, o texto diz que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. É interessante, irmãos, porque esses irmãos, eles eram temorosos. E ter temor ao Senhor não é ter medo, é nós termos respeito, reverência por quem Ele é. E a igreja primitiva, ela viu que ela sabia, por meio de ações de Deus, quem era o Deus ao qual eles serviam. Isso foi demonstrado na passagem do capítulo 5 de Ananias e Safira, quando eles mentem para o Espírito Santo de Deus e ali Deus fulmina os dois. Então a igreja, ela sabia, esse Deus, ele é poderoso. A igreja sabia. E o coração desses irmãos eram temerosos ao Senhor. Não por medo, mas por respeito a quem Deus era. O que nós temos visto, irmão, na igreja atual, é que muitas vezes a igreja ela tem feito inúmeras palhaçadas, não a nossa. Mas a igreja ela tem feito inúmeras coisas que eu fico olhando assim, eu digo, rapaz, como é que uma pessoa se diz crente ou se um povo se denomina igreja e faz esse tanto de coisa?
tratar Deus como garçom, ou como telecena, ou como algo, como loteria, tratar Deus dessa forma. A igreja primitiva olhava para Deus e dizia: esse Deus é o Deus que fulmina. Nós precisamos olhar para Deus como um Deus santo, justo, amoroso, mas é um Deus também que fulmina. Nós precisamos olhar para Deus com esse olhar. Hoje nós não vemos mais na igreja conversões genuínas, porque o evangelho que é pregado muitas vezes é um evangelho de negócios. As pessoas fazem o púlpito de um verdadeiro palco, usam o evangelho para ludibriar os fiéis. Não é o caso da nossa igreja, louvado seja Deus por isso. Mas nós temos visto isso. A igreja também, irmãos, ela tinha unidade. No verso de número 44, verso 44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É interessante, irmãos, porque a igreja, ela é um corpo, e esse corpo ele tem que viver em união. Não existe crente isolado, crente sozinho. Não, irmãos. A igreja, ela é um corpo, e esse corpo ele tem que viver unido. Hoje tem sido uma noite tão preciosa para nós, né? Nós nos reunimos aqui, nós vimos, por meio dos louvores, por meio das orações, Deus falar poderosamente ao nosso coração, né? Veja só, que brasa viva nós estamos vivendo aqui hoje, né? Então não tem essa de crente sozinho, irmãos. A igreja, ela é um corpo, e ela era uma igreja unida. Não existe, irmão, crente só. Uma outra coisa que essa igreja tinha, uma outra característica que ela tinha, é que ela era uma igreja alegre. No verso de número 46, diz assim, ó: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e sigileza de coração. Um coração inflamado pelo Espírito, ele se alegra na presença do Senhor. Eu gostava muito de ir para o Amigão. E eu sou muito calado, assim. Como eu fui jogador, aí eu não tenho muito essa questão de estar pulando, vibrando, ou seja, com essas coisas assim, sabe? De estar. Às vezes você faz, né? Você solta um grito de alguma coisa. Mas a gente vê, irmãos, que muitas vezes nós nos alegramos com um gol numa TV ou num estádio de futebol. Mas nós não nos alegramos, irmãos, com o Espírito Santo atuando na vida de um pecador. Muitas vezes, nós não nos alegramos com os louvores que são entoados, aonde nós notamos a presença do nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, clamar a Deus: inflama o meu coração, Senhor, pois a tua presença, como o salmista diz, a plenitude de alegria. Nós precisamos clamar por isso, irmãos. A igreja, irmãos, ela precisa ter alegria no seu coração quando está na presença do Senhor. No verso 47, irmãos, tudo isso vai redundar em glória, louvor e honra para o nosso Deus. Verso 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. É interessante nós olharmos que quando a igreja ela tem uma vida de louvor ao nosso Deus, as pessoas olham para esse lugar ou para o lugar de forma bem diferente. E para o crente também diferente. Por quê? Porque o crente demonstra isso. Desfruta da presença do Espírito Santo em sua vida. E isso indica, irmãos, que o crente, quando ele tem uma vida de louvor a Deus, ele age como um missionário. Mesmo que você não abra a sua boca, e como eu falei desde o início, independente das circunstâncias, você louva a Deus. Independente daquilo que você está passando, você vai louvar ao nosso Deus.
E é interessante porque isso vai realmente contagiar algumas pessoas. Ou você contagia, ou você, por meio do seu comportamento, você pode afastar. Eu queria contar duas histórias aqui bem interessantes. Uma é de um homem que ele fazia da sua granja um lugar onde se pregava o evangelho. E aquele homem, todos os cultos, ele pregava o evangelho naquele lugar e ele dirigia o trabalho. E muita gente tinha um apreço muito grande por ele. Ele é bem conhecido aqui na cidade. E muita gente tinha um apreço muito grande por ele. E as pessoas diziam, tal dia eu vou lá na granja de fulano, porque o culto lá é uma maravilha, o homem é uma bênção. E muita gente ia para aquele lugar, ainda hoje vão. Só que é interessante, irmãos, que ser crente dentro da igreja é muito bom, é muito fácil, né? Fora da igreja é onde está o resultado. E esse homem, irmãos, uma determinada vez, um pai de uma colega de trabalho, ele era carteiro. E ele chegou no trabalho desse senhor, na empresa desse senhor, e foi entregar uma carta, uma correspondência. E quando ele chegou lá, o carteiro ele tem um determinado ponto até onde ele pode ir. Ele não pode adentrar determinados locais. Então ele tem um determinado ponto até onde ele pode ir. E quando o carteiro chegou, ele recebeu o carteiro. E quando ele recebeu o carteiro, ele disse, entre. Aí o carteiro disse, eu não posso passar daqui. Porque se acontecer alguma coisa, o carteiro perde os seus direitos. E aí ele, não posso passar daqui. E aí ele disse, você sabe com quem você está falando? Aí ele disse, sei. Olhou na carta e disse, fulano de tal. Aí ele disse, e por que você não vem até aqui? E ele disse, eu não posso, eu só posso ir até esse limite. Aí ele disse, você é um carteiro de meia tigela. Eu estou dizendo isso aqui, mas foram palavras de baixo escalão que foram bem anunciadas por esse rapaz. Então veja só, esse rapaz ele estava começando a caminhar no evangelho e aquilo para ele foi uma tristeza muito grande, porque esse homem agiu negativamente diante daquilo que ele professava ali no púlpito. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus ele diz assim, vocês devem aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. E esse homem agiu com arrogância, prepotência e falta de educação. E aquele homem chorou. O carteiro chorou porque ele foi maltratado por esse homem. E as filhas desse homem, elas disseram, crente dessa qualidade eu não quero ser. Então veja só, uma vida de louvor a Deus, ela louva ao Senhor dentro da igreja e fora da igreja. Uma outra história é o que Charles contou aqui. Aquele crente que há 40 anos morava do lado de uma pessoa e nunca pregou o evangelho para ele. Mas aquele vizinho, ele se converteu. E o crente, vendo ele ir para a igreja, ele disse, puxa vida, o senhor se converteu? Ele disse, foi. Ele disse, 40 anos eu moro aqui do seu lado e nunca preguei o evangelho para o senhor. Ele disse, fazem 40 anos que eu olho a sua vida. E eu disse, no dia que eu for crente, eu quero ser crente como esse rapaz. Uma vida de louvor, louva a Deus aqui, lá fora, na sua casa, no emprego, seja lá onde for. E essa vida de louvor a Deus, ela vai redundar no seguinte, não é porque nós somos bonzinhos, somos educados, não. É porque numa vida de louvor a Deus, o texto diz que eles louvavam a Deus. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Como tem sido o nosso comportamento fora da igreja? Como nós temos nos comportado fora da igreja? Negativamente ou positivamente? Se seu coração for inflamado pelo Espírito de Deus, com certeza você vai ser crente aqui e vai ser crente lá fora. E o nome do Senhor vai ser glorificado por meio das nossas vidas. Veja como é sério, irmãos. Por isso que nós precisamos clamar ao nosso Deus. Senhor, inflama o meu coração com a Tua palavra, com a Tua presença. Cristianismo, irmão, não é um peso. Pelo contrário, é gozo, é alegria, é deleite, é constância,
é testemunho. É ter um coração grato a Deus, é temer ao Senhor, respeitando o Senhor. É ter uma alma inflamada pelo Espírito de Deus. Nós nunca devemos nos cansar, irmãos, de sermos constantes nesse relacionamento com o nosso Deus. Sermos constantes no estudo da palavra, nos cultos, nas devocionais, nas orações, precisamos ser constantes. Nós não devemos ser crentes modernos, que chegam ao ponto de não ter sensibilidade do pecado e não estar nem aí para uma vida de pecado. Mas que nós possamos ter o nosso coração inflamado pelo Espírito Santo de Deus. Temos as inclinações não para o pecado, mas para as coisas de Deus. Sejamos exemplo, tanto aqui como fora da igreja. Porque deve ter alguém há bastante tempo olhando para mim e para você. Que Deus use de misericórdia conosco e nos ajude a sermos crentes com o coração inflamado pelo Espírito Santo de Deus, a vivermos para a glória dele. Amém, irmãos? Quero convidar você a orar junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir misericórdia, Deus. Se nós não temos, Senhor, sido esses crentes, Senhor, que tem um coração inflamado pelo Teu Santo Espírito. Se diante de nós, Deus, há algo que tem entristecido o Teu Santo Espírito, Deus, nos ajude, Senhor. Pois nós queremos, Senhor, ser uma igreja que testemunhe do Teu nome, que glorifique o Teu santo nome, Senhor, por onde quer que nós andemos. Muitas vezes, Deus, nós vamos errar sim, Deus, diante de Ti. Mas que o nosso coração, Senhor, ele possa se voltar para Ti em arrependimento, Senhor. E pedir misericórdia a Ti, Deus. E não andar, Senhor, em práticas pecaminosas, Senhor. Mas, Senhor, andarmos com o coração grato, desejoso, Deus, de refletirmos a presença de Cristo Jesus em nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visite, Deus, o Teu povo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos ajude, Deus, a testemunharmos da Tua grandiosidade sobre nossas vidas. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.